cara que está sendo muito criticado porque a mulher caiu no chão e ele não ajudou. Vamos ver o vídeo e comentar sobre isso. Parabéns, Zé! Ai, o cavalheirismo morreu. Não se fazem homens como antigamente. Mas não são as mulheres que dizem que não precisam de homem pra nada e de repente o cara ajuda ela e ela ainda processa o cara. As mulheres dizem que todo homem é um abusador mulheres dizem que todo homem é um abusador em potencial, que homem não serve pra nada, que homem só serve pra fazer filho e ralar, que macho é tudo escroto. Só que na hora que elas caem no chão, elas precisam do homem para levantar elas, não é mesmo? Meus amigos, de tanto homem ser acusado injustamente de diversas coisas, nós cansamos, nós não chegamos mais, nós não ajudamos. Ai, o cavalheirismo morreu. O cavalheirismo não morreu, só que nós damos prioridade a quem realmente merece. E vai piorar, o inverno chegou. Comenta aí o que você acha sobre isso. E já segue aí meta de 10 mil seguidores, valeu? Existe um tipo de exaustão que não aparece no rosto. Ela se acumula em silêncios, em decisões pequenas, em dias em que a pessoa simplesmente para de tentar. Ninguém ao redor percebe, às vezes nem a própria pessoa percebe. Mas quando essa exaustão vira comportamento, todo mundo sente. Tem homem que não presta nem pra ajudar a encher o pneu, mulher faz de tudo. É só apertar lá o mais, mano. Eu aperto mais, Isso, 30, tá bom. É 30, né? É, 30, isso. E minha irmã aqui. Olha, tá lembrando? É que chique, hein? Já dá pra trabalhar num posto de combustível. Mas esses homens é folgada, A mulher que tem que calibrar o pneu. Eu já calibrei o pneu. Olha, não Você faz homem como antigamente. Você tem cavaleiro, mas como antigamente. Mulher calibrou também. Não posso um monte de... É 30, né, Fabrício? Esse pneuzinho? Vagabundo. Eu sei que tem energia, mano. Se não pegar... Sociologicamente falando, quando um grupo sente que suas ações serão interpretadas de forma negativa independentemente do que faça, ele desenvolve uma resposta previsível. Não é raiva, não é rebeldia. É simplesmente inação estratégica, a decisão de não agir para não ser julgado. E essa dinâmica está mais presente no cotidiano do que a maioria imagina. Nunca ajude uma mulher na rua se você for homem, pois você pode ser processado. Isso mesmo que você ouviu. Assistindo uma reportagem agora da Metrópolis, onde uma moça vai subir numa esteira na academia e ela cai, e um rapaz do lado fica só olhando e não faz nada. Logicamente que isso provocou muitas reações das pessoas nos comentários, dizendo, pô, olha lá, o paspalhão não ajudou a mulher, e ele fez correto em não ajudar. Por quê? Porque ajudar uma mulher hoje, um homem ajudar uma mulher hoje na rua, mulheres estranhas, você está pedindo para ser processado, porque a lei, né, as leis, ela afirma que só a palavra da mulher ela vai bastar para acusar qualquer pessoa. Agora, outra reportagem esses dias de um rapaz que ficou alguns dias preso, manchou sua reputação, até hoje pessoas passam na frente da casa do rapaz o ameaçando. Por quê? Porque uma desgraçada de 15 anos de idade acusou-o de ter, né, ela. E ele não fez isso. Aí, alguns dias depois, ela foi dar o depoimento novamente, porque a polícia começou a achar estranho o depoimento dela. Ah, é porque eu estava com raivinha naqueles dias, sabe? Entendeu? Mas a reputação do cara acabou. Acabou. Mesmo vindo a público dizendo que era uma mentira aquilo que ela falou, a vida do rapaz acabou. Se ele tivesse descido para o presídio, como ele não estaria mais aqui para contar a história. Então não vale a pena. Se for sua mãe, sua irmã, a sua esposa dentro da sua casa, beleza. Mulher estranha, se você for homem, mulher estranha, passou por sufoco, infelizmente não vale a pena ajudar. Essa é a minha opinião sincera. Doa quem doer e goste quem gostar. Quem não gostar, para mim também não tô nem aí. Se um homem segura a porta para uma mulher, pode ser chamado de condescendente. Se ele não segura, pode ser chamado de mal educado. Se ele comenta, pode ser chamado de invasivo.
Se ele fica em silêncio, pode ser chamado de frio. A pergunta que ninguém quer responder é: qual é exatamente o comportamento correto? Foi isso? É Uber. Tá bom. Deixa eu só estacionar direito aqui, peraí. Ai, tá bom, graças a Deus, alguém rebuscou. O tamanho da compra, Três hein? cancelou. Menina do céu, nossa, você acha que você coloca... Moça, você consegue pagar mala pra gente guardar as compras? Consigo? Tem uma pra cá já? Pra gente já. Pode vir, moça, ajudar, faz favor? Não, você vai ajudar não, só Uber só. Poxa, mas como assim? Minha mãe tá aqui esperando, coitada. Não. É o terceiro Uber, já Não, cancelou. eu trabalho de Uber. Olha a compra de vocês, tá Cara, ele doido? não quer Eu sabia que ajudar aqui no as mulheres a mercado colocar tinha as compras dentro do Nossa, moça, mas a porta-malas. localização tá dando aqui no mercado. Teve 3 Uber que cancelou. Você falou que aceitou e não vai levar a gente? Não, pode colocar a compra aí, não vou ajudar não. Eu Nossa, sou, E aí, gente, ele tá errado? eu sou motorista E de agora? Uber. Eu não acho que ele esteja Moça, errado, por não. favor, moço. Minha mãe já é uma senhora de idade, assim, Não, faz moça, parte não, disso. eu tô perdendo dinheiro, eu trabalho no serviço é correria. Eu pego corrida também. Você tá fazendo isso com a gente? Não, não posso ajudar vocês não. Nossa, moço, mas tem caixa pesada. Ué, tem você foi fardo fazer de compra com arroz caixas ali, por favor. pesados porque Custa você ajudar quis. duas Você levou mulheres? uma senhora Não, vou junto com ajudar, você não. porque você quis. Não, Nossa. vou cancelar essa corrida, estou perdendo dinheiro, moço. Vou Meu cancelar. Eu não Deus, acho que ele olha, esteja não errado. cancelou. Não é o Você vai serviço reportar lá pro dele. Uber, tá? Assim, Você ele vai ver como eu vou poderia, falar de você. né, Não, ser não, cavaleiro e se eu soubesse que era ajudar, aqui no mas mercado, não é tinha obrigação vindo. dele. Vamos pedir outro. E eu tenho certeza Olha que essa só, mulher só. levanta a bandeira do feminismo. Nossa, Tenho Deus certeza. me livre. Há momentos em que a melhor análise não vem de dados ou pesquisas. Ela vem de uma observação simples feita num dia comum. Um homem vê uma mulher com dificuldade carregando caixas pesadas no elevador. Ele hesita por 2 segundos, e esses 2 segundos dizem mais sobre o mundo atual do que qualquer artigo acadêmico. I didn't tell you. I didn't choose to tell you to have that baby. Why a woman have to hug? Why Listen, I didn't tell you to have that baby. You That's got that way, nothing but to do you're a with it. whole man. You can't help me. I'm gonna see if I can plug it in. Can you just help me real quick? I'm just asking as a man, can you just help me? I didn't tell you. I didn't choose to tell you to have that No, baby. but why a woman have to hug? Why Listen, can't I you didn't tell you to have that baby. You That's got that way, nothing but to do you're a with it. whole man. You can't help me. You need to take the help. She helped you A out. geração que cresceu ouvindo homem de verdade ajuda sem esperar nada em troca está sendo a mesma que hoje calcula, às vezes conscientemente, às vezes não, se vale a pena ajudar. Não porque se tornou egoísta, mas porque aprendeu, da forma mais concreta possível, que ajudar pode custar muito mais do que parece. E isso muda tudo. Assim que eu mostro. Ó, teve uma mina que postou um vídeo de um casal brigando. Um cara tava quase batendo na mina. A mina devia ser menor de idade, devia ter uns 16 anos. Aí o cara pegou o telefone dela, jogou no chão, fez igual o seu Madruga, jogou no chão e pisou. Aí todo mundo nos comentários, porra, quem foi que tava filmando, que não fez nada, que não sei o quê. Aí eu falei, eu não tenho muita coisa pra fazer, eu fui lá e comentei. Rapaziada, só ajude mulher se for da sua família. E olhe lá, de resto finja que não viu. Porra, tem que ver as pessoas que falou de mim. Porra, me xingou que não sei o quê. E colocou anabolizante no meio, eu não sei. É sempre assim, menor. Olha, o anabolizante tá fazendo mal ao cérebro. Caralho, é sempre a bomba, menor. Dito e feito. A própria menina postou um vídeo. Eu não vou mostrar porque é menor de idade, né? Mas ouça. O que ela vai falar? Seguinte, o que aconteceu de tarde aí não cabe a ninguém, só cabe a mim e a ele e aos meus responsáveis. Então não quero ninguém se metendo, botando notazinha, né, coisando videozinho, espalhando isso e aquilo. Não cabe a nenhum de vocês e já tá tudo resolvido. E mais uma vez, não cabe a nenhum de vocês, só cabe a mim e a ele. Vai lá ajudar, meu nobre. É tudo que eu falo para vocês. Veja uma mulher na rua, o marido batendo nela e vai lá ajudar. Para você ver o que acontece com você. Eu nunca passei por isso, porém eu já vi muito. Uma pessoa esperta que aprende com os próprios erros. E a transcendente é que aprende com o erro dos outros. Existe um fenômeno que está crescendo nas últimas semanas no ambiente digital, mas que na verdade já vinha se formando há anos, camada por camada, conversa por conversa, situação por situação. Muitos homens, não todos, mas uma quantidade relevante e crescente, estão adotando uma postura diferente em relação a oferecer ajuda, especialmente em contextos onde essa ajuda não foi explicitamente solicitada.
E essa mudança de comportamento está gerando reações que variam entre confusão, frustração e debate intenso nas redes sociais. O que está acontecendo na superfície parece simples, mas se você começa a puxar um fio, descobre que a trama por baixo é bem mais complexa do que qualquer manchete consegue capturar. Para entender isso de verdade, você precisa voltar um pouco no tempo. Durante décadas, na verdade séculos, existia um contrato social não escrito, que era mais ou menos claro para todo mundo. Os homens tinham determinados papéis de suporte, proteção e serviço que eram considerados naturais, esperados e até nobres. Ajudar uma mulher era visto como cavalheirismo, um sinal de caráter, e esse papel era amplamente aceito dos dois lados, tanto por quem oferecia quanto por quem recebia. Por que é que alguns homens estão evitando ajudar mulheres em situação de risco? Semana passada eu estava vindo do trabalho no metrô de São Paulo, estava lotado por sinal, e eu presenciei uma situação onde explica exatamente o motivo por que alguns homens estão evitando ajudar mulheres em questão, em algumas situações de risco ou constrangimento. Um velho entrou no mesmo vagão em que eu estava e encoxou uma mulher que estava próxima a mim, do meu lado, exatamente do meu lado. Um rapaz, um homem que viu essa situação, afastou o velho bêbado da mulher. Só que outras pessoas que estavam no vagão, e a maioria homem, foram para cima desse homem que ajudou a mulher. E a mulher negou a situação, dizendo que não houve nada. Para evitar de problemas, o homem que ajudou a mulher acabou descendo do vagão, porque os outros homens, que acataram o que a mulher disse, acabaram indo para cima desse homem, e ele, para não causar mais confusão, bem nervoso e constrangido, desceu do vagão. Os ânimos já estavam alterados ali no momento, naquele local, onde os outros homens partiram para cima, do homem que tentou ajudar a mulher, e de nada adiantava eu, que estava ao lado e vi a situação e vi que realmente encoxou, tomar partido, já que a própria vítima disse que não. Agora fica mais fácil entender o porquê que alguns homens não querem se meter diante de casos assim. E é uma pena, porque como mulher, eu tenho certeza que eu adoraria ser ajudada dessa forma se eu sofresse algum tipo de risco ou constrangimento assim dentro de qualquer local. Moral da história: hoje em dia é preciso ter cuidado até para ajudar. Isso começou a mudar, e precisava mudar em muitos aspectos. As conversas sobre igualdade, autonomia e independência feminina trouxeram questionamentos legítimos sobre esses papéis. Algumas formas de ajuda eram, na verdade, formas disfarçadas de controle. Algumas expressões de cavalheirismo carregavam dentro delas a pressuposição de que a mulher era incapaz ou inferior. Reconhecer isso foi importante, necessário até. Mas junto com esses questionamentos legítimos, veio algo que talvez não tenha sido planejado, mas que produziu efeitos reais. Uma ambiguidade crescente sobre o que é aceitável, o que é bem-vindo e o que pode ser mal interpretado. E a ambiguidade, quando combinada com risco social, produz um efeito muito específico no comportamento humano. Pensa comigo numa situação comum. Um homem está na academia, uma mulher está tentando encaixar um equipamento pesado num suporte alto. Ele vê a situação, existe uma parte dele que automaticamente vai querer ajudar. Por educação, por instinto, por genuína vontade de ser útil. Mas antes de agir, uma série de cálculos rápidos acontece na mente dele. E se ela não quiser ajuda? E se ela interpretar isso como presunção de que ela não consegue sozinha? E se alguém ao redor vir e tirar a situação de contexto? E se ela reclamar depois? Esses pensamentos não são paranoicos, são derivados de situações reais que ele viu acontecer, seja com ele mesmo, seja com outros, amplificadas ao máximo pelas redes sociais, onde um momento ambíguo pode virar vídeo viral, com interpretações que fogem completamente da intenção original. O resultado? Ele não faz nada, não por maldade, não por preguiça. Mas porque a equação de risco e benefício foi alterada de uma forma que ele, muitas vezes, sem ter total consciência disso, internalizou.
E esse fenômeno está se repetindo em contextos diferentes, com intensidades diferentes, mas com a mesma raiz. Tem um nome que circula nos debates online sobre isso: striking out. A ideia básica é simples. Se toda ação carrega o risco de ser julgada negativamente, a inação se torna a escolha mais segura. Não é um movimento coordenado, não é sabotagem. É uma resposta adaptativa a um ambiente social que ficou, em certos aspectos, muito difícil de navegar. E aqui começa a tensão mais interessante desse debate. Quando esses comportamentos aparecem, homens que deixam de oferecer ajuda, que recuam de situações onde antes teriam agido, que desenvolvem uma espécie de passividade calculada, a reação de muitas pessoas é de frustração e até raiva. Por que os homens não ajudam mais? Onde foi parar a gentileza? Isso é egoísmo disfarçado de princípio. E essa frustração também é legítima, porque ninguém quer viver num mundo onde as pessoas deixam de ajudar umas às outras. A erosão da solidariedade cotidiana tem custo real, emocional e social. Mas aqui está a camada que fica fora da maioria das análises: a frustração com a falta de ajuda e a crítica que gerou a recusa em ajudar muitas vezes vem dos mesmos lugares. E isso cria um paradoxo, que nenhum dos dois lados consegue resolver sozinho enquanto não reconhecer que faz parte do mesmo sistema. Pensa numa conversa que acontece o tempo todo nas redes. Alguém posta uma situação onde um homem mansplaining algo para uma mulher, isto é, explica algo de forma condescendente, presumindo que ela não sabe. A crítica é válida. Esse comportamento existe e é irritante. A conversa se espalha. Agora pensa no homem que vê essa conversa. Ele talvez nem tenha esse comportamento, mas o que ele aprende, inconscientemente, é que oferecer informação, ajuda ou suporte não solicitados pode ser mal visto. Então ele para de oferecer. E uma semana depois, alguém posta outra conversa reclamando que os homens de hoje não são mais gentis, que não oferecem mais ajuda, que só pensam em si mesmos. Os dois posts podem vir da mesma pessoa sem que ela perceba a contradição. Não estou dizendo isso para apontar hipocrisias. Estou dizendo isso porque é um sintoma de algo mais profundo. Nós estamos no meio de uma renegociação cultural massiva e as regras ainda não foram completamente escritas. Todo mundo está tentando navegar num terreno onde as expectativas mudaram, mas sem um mapa claro de como o novo terreno funciona. E nesse vácuo de clareza, os comportamentos se tornam defensivos, os julgamentos se tornam rápidos e a comunicação, que seria a única saída real, fica cada vez mais difícil. Mas tem outra dimensão nessa história que vai além da interação cotidiana e que talvez seja a mais importante de todas. Existe uma geração inteira de homens que está crescendo sem muita clareza sobre o que significa ser homem de forma positiva num mundo que passou por tantas mudanças. O modelo antigo foi desconstruído, com razão em vários aspectos, mas o novo modelo ainda está sendo construído. E no meio desse processo, muitos homens jovens estão recebendo mensagens contraditórias de todos os lados. Por um lado, ouvem que precisam ser mais sensíveis, mais empáticos, mais dispostos à vulnerabilidade emocional. Por outro, quando demonstram essa vulnerabilidade em certos contextos, são vistos como fracos ou imaturos. Por um lado, ouvem que devem respeitar a autonomia e não presumir que alguém precisa de ajuda. Por outro, quando não oferecem ajuda, são vistos como indiferentes e egoístas. Essa contradição não é imaginária, é real. E ela produz um tipo de paralisia que, vista de fora, parece passividade, mas que por dentro é genuína confusão sobre como agir bem. Há uma pesquisa do Pew Research Center dos últimos anos que mostrou que homens jovens nos Estados Unidos estão mais sozinhos do que em qualquer outro período medido. Menos amizades próximas, menos relações íntimas, menos redes de suporte social. E quando você cruza esses dados com os debates sobre comportamento masculino que dominam as redes sociais, começa a entender por que alguns homens estão tão ressentidos quanto confusos. Eles sentiram que o terreno mudou sob seus pés sem aviso e sem manual de instrução. Agora, e isso é fundamental, reconhecer esse fenômeno não significa validar respostas ruins a ele.
porque existem homens que transformaram essa confusão em ressentimento destrutivo, que adotaram narrativas que culpam as mulheres pelas dificuldades que vivem, que encontraram em comunidades tóxicas online um senso de pertencimento que não conseguiram encontrar em outros lugares. Isso é real, e isso tem consequências sérias. Mas a resposta a esse problema não é ignorar o que está por baixo. É justamente o contrário. Entender o que gerou essa abertura para narrativas destrutivas e a confusão de identidade, a solidão, a sensação de não saber mais qual é o papel que se deve exercer. É o primeiro passo para construir algo melhor. Porque, no fundo, o que a maioria dos homens quer não é tão diferente do que a maioria das mulheres quer. Relações genuínas, reconhecimento, respeito mútuo, clareza sobre como interagir e o sentimento de que suas contribuições têm valor. O problema é que a conversa pública sobre esses temas muitas vezes faz parecer que o que um grupo quer necessariamente vai contra o que o outro quer. E isso não é verdade. É uma distorção que serve mais para gerar engajamento nas redes do que para resolver qualquer coisa na vida real. Na vida real, as pessoas são mais complexas, mais ambivalentes, mais dispostas à compreensão do que o ambiente online sugere. Na vida real, um homem pode ter internalizado um comportamento de recuo sem sequer saber explicar porquê. E ainda assim, se alguém chegar com genuína curiosidade e sem julgamento prévio, ele pode ser perfeitamente capaz de refletir sobre isso. Tem uma cena que fica na minha cabeça enquanto penso em tudo isso. 2 pessoas num corredor, uma precisando de ajuda, a outra capaz de ajudar. E entre as duas um espaço de talvez 2 segundos, onde uma decisão simples poderia ser tomada, mas onde, em vez disso, existe hesitação, cálculo, medo de ser mal interpretado, ressentimento velho, cansaço acumulado. 2 pessoas que talvez queiram exatamente a mesma coisa. Ser vistas, ser tratadas com boa fé. Não precisar defender sua intenção antes mesmo de agir. Esse corredor existe em escritórios, em academias, em elevadores, em conversas online, e o que acontece nele nos próximos anos vai dizer muito sobre que tipo de sociedade estamos construindo. Não porque seja um problema político, mas porque é um problema humano, e problemas humanos só se resolvem com humanidade. Se alguma parte do que você ouviu hoje ficou ressoando em você, se despertou alguma memória, alguma dúvida, alguma reflexão, deixa isso nos comentários. Não precisa ser uma resposta perfeita. Pode ser uma pergunta, pode ser uma contradição que você ainda não sabe como resolver. Esse tipo de conversa é exatamente o que faz esse canal existir. E se você chegou até aqui, já sabe que esse não é o tipo de conteúdo que você encontra em qualquer lugar. Se faz sentido ter esse espaço na sua vida, o botão de inscrição está ali. Não como obrigação, como escolha, se o que você viu aqui hoje valeu o seu tempo.